Falando das mulheres do Evangelho, bom dia, boa tarde, para aqueles que estão à tarde, boa noite também. Então nós estamos aqui seguindo o nosso estudo e hoje nós vamos falar de Maria de Cleófas, que é um personagem que aparece na Bíblia, né? Ela aparece aos pés da cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus, com Maria de Magdala, com João Evangelista. Ela é citada de maneira marginal em alguns evangelhos, principalmente no Evangelho de Lucas, tá? E quem seria essa Maria Cleófas? Essa Maria seria uma irmã biológica de Maria, a mãe de Jesus, com o mesmo nome, tá, gente? Seria a irmã mais nova, isso nas informações que se tem nos evangelhos apócrifos, né? E pelo que está dado a entender na Bíblia, tá? Ela seria a mãe de dois dos apóstolos do Mestre, que seriam o Tiago Menor, né? Que é o Tiago de Jerusalém, muitas vezes chamado Tiago, irmão do Senhor, ou Tiago, o sábio, ou Tiago, o justo, né? Que aparece nas listas do Evangelho como sendo irmão do Senhor, né? Um dos irmãos do Senhor, e o Judas, né? Que vem da abreviação de Judá, ou de Iudá, ou de Josué, ou de próprio Yeshua. E esse espírito, né? Esse companheiro, Judas, chamado Judas Tadeu, Judas de Alfeu, né? Seriam tanto ele quanto o irmão, né? Seriam dois irmãos que seriam filhos dessa companheira, com um tal de Cleófas de Alfeu, tá? Ou Cleófas, né? De Tadeu, que seria a transliteração do nome do companheiro lá, que não nos importa muito nesse momento, tá? E é interessante a história dessa companheira aí, porque ela responderia a uma dúvida que tem muito grande no Evangelho, que é a questão de Jesus ter irmãos, tá? Vamos notar, né, voltando de novo, né, que tem um companheiro na Bíblia, que ele é chamado de Tiago, irmão do Senhor, né, que é o Tiago que escreve uma das epístolas, né, que está lá na Bíblia, está no Evangelho, né, está no Novo Testamento. E esse Tiago seria o líder da comunidade cristã de Jerusalém, tá? Que teve muito problema com o Paulo de Tarso, né? Quem já leu o livro Paulo Estevão vai ver, um espírito extremamente aferrado à lei de Moisés, né? Extremamente aferrado à questão religiosa. E essa Maria Cleófas seria a mãe dele, tanto dele quanto do Judas, né? Chamado Judas Tadeu, tá, gente? Filho desse Cleófas de Alfeu, né? Que seria irmão do José, tá? Isso é só para a gente ter um entendimento. Né? O que isso vai nos ajudar a entender? Primeiro, nós vamos ajudar a entender aquela lista onde fala os nomes dos irmãos de Jesus. Né? Vai falar que seus irmãos são José, Judas, Tiago, né? E suas irmãs não estão entre nós. Aí está falando da família biológica de Jesus. Né? Sendo Tiago e o Judas primos do Cristo, né? Sobrinhos de Maria de Nazaré, você vai ter uma resposta para essa questão. Né? Ou seja, eles eram primos e o texto do Evangelho está falando deles. Né? Ou seja, está falando que eles mesmos tinham dificuldade de entender o Evangelho. E isso vai resolver também uma questão que vai vir depois, no Atos dos Apóstolos, na qual se cita esse Tiago, irmão de Jesus. E vai responder também uma questão muito interessante, que vai corroborar o que nós estamos falando aqui, o porquê o Tiago ter tal proeminência dentro da casa do caminho, dentro do Evangelho. Dentro da tradição judaica, o que acontecia? Quando qualquer movimento, qualquer grupo, né, tinha lá o seu líder, e esse líder morria, o que acontecia? A liderança desse movimento passaria para o seu parente consanguíneo mais próximo. Ou seja, né, você tem lá um líder e o líder morre, quem assume? É o filho dele. Se não tiver filho, um irmão, ou um pai, ou um primo. Entendeu o que nós estamos querendo falar? Então nós vamos notar o seguinte. Nós vamos ver que o Tiago, durante toda a caminhada do Cristo, enquanto encarnado, principalmente nos evangelhos, né, ele é uma figura marginal. Ou seja, ele está lá nas listas dos apóstolos, ele aparece lá quando fala dos irmãos de Jesus, mas você não vê esse Tiago tendo nenhum tipo de protagonismo na vida do Cristo. Não confundir com o Tiago, irmão do João Evangelista, tá? Esse Tiago, né, um dos filhos de Salomé, que nós vamos falar dela depois, tá? Tiago e João, né, esses dois apóstolos, é um outro grupo de irmãos que tem dentro dos apóstolos. E o Tiago, chamado Tiago Maior, é aquele que morre primeiro. É aquele que é morto com um pouco mais de um ano depois da morte do Cristo. O outro Tiago, que é esse que nós estamos falando aqui, que é o filho da nossa querida Maria Cleófas, né, que usa o sobrenome aí por causa do marido, vocês vão notar que, né, quem já leu o livro Paulo Estevão, quem já leu o Atos dos Apóstolos, quem já leu as cartas do Paulo,
que esse Tiago tinha uma proeminência dentro do movimento cristão muito grande. Esse Tiago, ele chega a ponto de questionar o Pedro, né, de mandar emissários lá para a cidade de Antioquia, onde o Pedro estava, né, e o Pedro se resguarda várias vezes, né, de ofender o Tiago. E o Tiago tinha uma ligação muito grande com os fariseus, com os doutores da lei, e o Tiago é o responsável, vamos dizer assim, materialmente falando, pela Casa do Caminho, que é a primeira igreja cristã, né? Também podemos chamar de Igreja de Jerusalém, né? Vou usar aí uma nomenclatura que os evangélicos, que os estudiosos gostam, né? No meio espírita a gente chama de Casa do Caminho, porque a gente sabe que era esse o nome que se usava na época. E aí nós vamos ver esse Tiago, né, tendo uma participação ali, depois da morte de Jesus, muito grande. Por que esse cara apareceu logo agora? Né? Quem que é esse cara? Né? Você não fica se perguntando sobre isso de vez em quando, não? Né? Eu me perguntava, né? Mas aí você vai estudar. Né? Alguns estudiosos da Bíblia acham que esse Tiago, irmão de Jesus, é um outro espírito, ou seja, um outro companheiro, que era um parente mesmo de Jesus, era irmão dele mesmo, e que ele assume o grupo apostolar. Né? Nós entendemos, né, junto com aquilo que o Emmanuel traz para a gente no livro Paulo Estevão, que é uma informação segura, que quem assume esse posto de liderança em Jerusalém é o próprio Tiago, chamado Tiago o Menor. E por que ele assume esse papel? Porque ele era o parente consanguíneo de Jesus mais próximo. Ah, por que o Judas Tadeu não assumiu? Tem uma obra mediúnica chamada Ave Luz, psicografada pelo espírito Shaolin, ou Miramês, né? É o mesmo espírito, pelo João Nunes de Maia, que conta um pouco sobre os apóstolos e diz, né, que o Judas Tadeu e o Tiago, apesar de serem irmãos, eles eram como dois lados da moeda. O Judas Tadeu seria extremamente limitado intelectualmente, enquanto que o Tiago seria um prodígio do ponto de vista do raciocínio. E aí é natural que o Tiago, que seja, vamos dizer assim, a figura dominante ali entre os irmãos, assuma, né, ou tente assumir esse papel de liderança no grupo dos apóstolos. Aí você pensa, mas o Pedro, tá? A figura do Pedro como líder vai aparecer mais à frente, tá? Quando a Igreja Católica se consolida. Por quê? Porque a Igreja Católica precisava de ter uma tradição espiritual dizendo que ela vinha do próprio Cristo. Então o apóstolo que viveu em Roma, né, teve dois companheiros, que é o Paulo e o Pedro. Mas o Pedro, enquanto conhecedor do Cristo, ele era mais, vamos dizer assim, forte para poder ser o pai da igreja do que o Paulo. Apesar que o Paulo também ocupa esse papel, mas o Pedro para ser o primeiro papa, para ser o primeiro líder. Por quê? Porque ele tinha uma ligação direta com Jesus desde o início. Ele protagonizou muitas histórias do evangelho e ele foi para Roma. Então o Pedro foi a figura em que eles pegaram para ser o símbolo do primeiro papa, tá? Já que o Pedro nunca foi papa, nem existia a igreja católica na época dele, né? A igreja católica vai aparecer quase 150 anos depois e nos seus rudimentos ainda, tá? O que consolidou para ser a igreja católica. Né? Lembrando que nós aqui não temos intuito de desrespeitar a igreja. E aí o que acontece? O líder, de fato, dos cristãos de Jerusalém é o Tiago. Né? O líder de fato. Tanto é que o Tiago, ele está lá numa posição e ele aprova e desaprova tudo que vai acontecer ali. E aí o que vai acontecer? Quem é esse Tiago? O Tiago seria irmão dessa Maria, Cleófas, seria primo de Jesus. Né? Por isso teria esse protagonismo todo. E a nossa companheira Maria seria uma das seguidoras de Jesus, né? Já visto que ela estava com ele ao pé da cruz. Né? Ah, mas por que nunca foi falado isso? Porque as mulheres não tinham proeminência nenhuma. Falar de mulher naquela época era perda de tempo. Ela foi citada, já está bom demais. Né? Então quem que era essa Maria Cleófas? Era a esposa, né, de um companheiro chamado Cleófas, né? Cleófas de Alfeu, que eles chamam. Né? Seria a mãe de dois dos apóstolos de Jesus, que também eram primos dele, por isso são considerados irmãos do mestre, né, para não ser, né, para a gente não perder a linha de raciocínio. E um desses discípulos seria o Tiago, chamado de Menor, né, que é o Tiago de Jerusalém, que é aquele que escreve uma epístola lá no Evangelho, né, lá na Bíblia, né, lá após as cartas de Paulo, vocês vão ver a carta dele, que aliás, né, é bem contraditória com as cartas de Paulo. Né? O Tiago e o Paulo, eles tinham uma rixa ali que foi ser resolvida só perto da morte dos dois, né, na qual eles tinham visões diferentes do Evangelho, para vocês verem que não é aquela coisa assim, né, só Deus estava falando com eles, não, eles tinham visões pessoais dos ensinamentos de Jesus. E muita gente hoje fala assim, não, Paulo sabia mais, mas será? Tiago conviveu com Jesus desde criança, e aí? Tiago andou com Cristo, né? Então vocês veem que como é que a opinião pessoal é muito forte ainda. Né? E quando a gente trata os textos do Evangelho de maneira, vamos dizer assim, sagrada, no sentido que eles são sem erro, sem mácula, às vezes nós estamos criando algum tipo de problema até para a nossa interpretação.
porque nós temos que entender, né, que aqueles companheiros estavam encarnados, estavam vivos. Eles tinham opiniões diversas, eles tinham problemas, eles tinham discussões. Haja vista você ler lá as cartas de Paulo, na qual ele chama vários irmãos cristãos, né, de falsos, de mentirosos, né, de sepulcro caiado. Né? Então a gente vai ver que existiam alguns atritos ali mesmo entre os apóstolos, que eram humanos. Né? Depois nós transformamos todo mundo em santo, né, porque era mais fácil para a gente ajoelhar e adorar eles para toda a eternidade. Né? Mas a proposta não era essa aí, tá certo? O que acontece então, né? Maria, mãe de Cleófas, né? Nós estamos falando dela aí, falamos tão pouquinho dela, né? Porque tem muito pouca informação. Na verdade, a vida da Maria, né? Maria de Cleófas, né? Para não confundir com Maria, mãe de novo de Jesus, temos muito pouca informação espiritual dessa companheira. Né? Infelizmente, né? Nós sabemos que ela estava lá. Né? Nós imaginamos que fosse uma seguidora bem próxima de Jesus, né? A tia dele, né? Tia de Jesus, imaginou isso? Eu tinha uma tia. Né? E que infelizmente se perdeu porque, né, nós não tivemos talvez a capacidade de respeitar a figura da mulher naquela época. Nós que eu falo é a humanidade, né? E, né, a gente espera que a espiritualidade, quem sabe, traga um dia informações sobre essa companheira, não só sobre elas, como sobre todas as mulheres que tiveram a volta do Cristo. Né? Sobre todas essas companheiras que trabalharam, que serviram, que amaram, que dedicaram as suas vidas à proposta do Evangelho e que passaram despercebidas aí nesse universo, né? Mas que a gente possa, né, falando dela um pouquinho aqui, né? Vocês me perdoem, vocês notaram o que aconteceu, a gente foi falar dela, acabamos falando dos filhos, né? Então a nossa irmã aí, nos desculpe a ignorância, nos desculpe a limitação, nós deveríamos pesquisar e saber mais sobre essa companheira, né? Que deve ter dado muito do seu amor, da sua boa vontade, a boa nova, e nós não temos essa informação. Né? Mas lembrar que ela existe, eu acho que já é um começo, né? Porque eu creio que a maioria das pessoas nem sabe que ela existiu. Né? A gente lê o Evangelho, lê a Bíblia ali, passa tão batido essas figuras, né? Então vamos lembrar, né, que os apóstolos também tinham mãe, né, e que essa companheira estava lá, né, ao lado da irmã, né, ao lado de Maria de Nazaré, para a gente poder diferenciar, e que ela estava lá ao pé da cruz e estava lá, né, junto ao Mestre, para oferecer aquilo que ela tinha, né? Dentro da simplicidade, dentro dos conteúdos espirituais limitados, né, daquela época. Ela acreditou, ela acompanhou, ela viveu, ela trabalhou, com certeza amou muito, com certeza chorou, né, em torno das mensagens iluminadas de Jesus, que se constituem para nós na esperança da vida. Né? Que Jesus abençoe a todos nós, que a gente possa continuar estudando, aprendendo, trocando informação e conhecimento, aproveitando esse espaço aqui para dizer que ninguém é dono da verdade no campo do conhecimento espiritual. Né? Por mais que a gente tenha obras, que a gente tenha livros, que a gente leia, que a gente estude, existem verdades espirituais que estão ao acesso dos corações singelos e simples. E vamos lembrar que quando Jesus, né, lida com essas mulheres, ele está lidando com o sentimento humano, com o coração cansado, ulcerado, com o desejo de melhorar, de amar. Complicar o Evangelho, muitas vezes, né, é achar para se afastar do Cristo. Tenho certeza que Maria de Cleófas não tinha nenhuma visão profunda de interpretação bíblica, nenhuma visão profunda, né, das simbologias do Evangelho, né, que são tão interessantes, eu gosto muito, mas com certeza ela tinha a visão do amor, do trabalho. Com certeza, quando Jesus convidava ao socorro aos carentes, aos doentes, aos necessitados, ela era mão forte no trabalho, às vezes não entendendo, mas sempre sentindo, amando, percebendo, calando. Né? Que essa companheira, onde quer que ela esteja, né? Que está em algum lugar, talvez nos planos de luz, talvez encarnada, né? Não sabemos aonde ela está hoje, que ela receba a nossa gratidão e o nosso respeito, né? Não só de nós que aqui estamos falando, mas de todos aqueles que se vinculam às propostas do Evangelho, que a gente possa lembrar que aqueles que são os esquecidos, muitas vezes fizeram mais do que aqueles que ficaram famosos, né? Porque a fama não é sinal de espiritualidade. A forma de se vestir, de se apresentar, não é sinal de espiritualidade. O verdadeiro sinal de espiritualidade é o coração cheio de amor e de desejo do bem, disposto a perdoar, a compreender e a olhar ao próximo
como olha para si mesmo. Que Jesus abençoe todos nós, obrigado por nos escutar e espero falar de outras companheiras, se for possível, mais à frente. Muito obrigado, amigos.